No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Oi, gente, tudo bem? O tema deste episódio é sobre algo que é muito falado, mas na realidade a gente não sabe o que é. Pelo menos é o que acontece comigo. Falaremos hoje sobre a radioatividade. O que vocês já ouviram falar sobre esse assunto, meninas? Bom, acho que o único assunto que eu já ouvi falar e basicamente todo mundo conhece é o assunto de Chernobyl. Eu já ouvi falar que o uso do micro-ondas faz mal e dormir perto do celular faz mal também. Que pode até nascer um terceiro olho na gente, ou coisa do tipo. Fiquei bem assustada. Você vai atender o celular e ganha um tumor na cabeça. Olha, bem, eu sou o Gabriel e aqui neste episódio a gente está com a Manuela. Olá. E com a Franciele. Olá. Este é o podcast O Debate e segunda e sexta nós convidaremos profissionais formados para te explicar sobre assuntos educacionais. Para nos explicar sobre a radioatividade, convidamos a professora Helenice Silva, ela que é graduada em agronomia pela UFBA, mestra em microbiologia agrícola e do ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em engenharia ambiental pela UFES. Sua área é de meio ambiente, com experiência em química e agronomia. Olá, professora, tudo bem? Olá, meus amores, tudo ótimo, né? Tirando a situação um pouco conturbada que nós vivemos aí em torno do nosso planeta, mas tá tudo bem. E melhor agora ouvir a voz de vocês e saber que de alguma forma a gente pode estar contribuindo, né? Ainda que à distância a gente pode se sentir um pouquinho mais próximo. Professora, não tira essa dúvida. O que é radioatividade? Então, a radioatividade, ela pode ser conceituada de uma forma mais ampla, que aí pode incluir inclusive o micro-ondas, o celular, mas eu acredito que o que nós vamos comentar mais hoje é sobre a radioatividade, que é chamada de radioatividade nuclear, ou seja, é um fenômeno que pode ser natural ou que pode ser artificial, ou seja, provocado pelo homem, que é um fenômeno através do qual alguns elementos químicos, alguns átomos de alguns elementos químicos emitem uma grande quantidade de energia. Ela pode vir através de uma partícula ou através de uma onda eletromagnética. Então, a radioatividade nada mais é do que um fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. E aí a gente tem que recordar um pouquinho da estrutura do átomo, né? Que nós temos a eletrosfera, onde ocorrem todas aquelas ligações químicas que a gente conhece, e tem o núcleo do átomo, onde quase ninguém mexe. Só que existe alguns átomos que esse núcleo é instável, como se estivesse insatisfeito, tivesse alguma coisa incomodando ali. E aí eles emitem essas radiações, naturalmente ou artificialmente, de forma que esse núcleo fique estável. E como ocorreu a descoberta da radiação? Ela aconteceu, na realidade, por acaso. A investigação sobre a estrutura atômica, ela começa ainda quando não se conhece muito bem de que o átomo é formado, né? Então, quando se teve um pouco de noção, alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Roentgen, ele começou a pesquisar sobre a estrutura atômica em 1895, então faz um pouquinho de tempo, né, gente? Mas faz um pouquinho de tempo. Mas evoluímos bastante em relação ao conhecimento sobre radioatividade, embora pareça que é um assunto assim que causa um medo, né? E realmente tem os perigos, mas hoje a gente já consegue lidar com a radioatividade de forma que a gente usa a radioatividade a nosso favor. Mas a forma como ela foi descoberta, ela na realidade começa através do raio-x, que é uma radioatividade, embora não é uma radioatividade nuclear. Então, lá em 1895, se conheceu a estrutura do átomo, viu que tinha eletrosfera e que tinha núcleo, e aí o Roentgen começou a investigar algumas emissões radioativas que impregnavam uma chapa fotossensível. O que é isso? Significava que, quando ele pegava determinados elementos químicos, colocava uma descarga elétrica, esses elementos químicos emanavam uma energia muito grande capaz de atravessar uma estrutura como um livro, por exemplo, e essa energia sensibilizava uma chapa fotossensível, como essas chapas assim, que parecem de raio-x, né?
que a luz impregna. E ele, como não sabia o que era, disse, poxa, eu não sei que raio é esse. Ele chamou de raio-x, e até hoje nós chamamos ainda de raio-x, né? Só que essa radiação, essa radioatividade, ela não sai do núcleo. Roentgen, o que descobriu, é uma radioatividade que sai da eletrosfera. Os elétrons ganham tanta energia, né, por causa da descarga elétrica, que acaba saindo da eletrosfera. E aí um outro pesquisador, empolgado com essa descoberta do raio-x, que foi aquela coisa, né, aquele tumulto, as pessoas começaram a dizer que o raio-x estava tirando foto das pessoas nuas, porque via o esqueleto da pessoa, e foi aquele reboliço todo. Então Becquerel também se interessou pela pesquisa. E Becquerel ficou tão impressionado com o raio-x que ele levou muitos anos pesquisando sobre o raio-x. E nessas pesquisas que ele fazia, ele pegava alguns elementos químicos, colocava no sol, que era para fornecer energia inicial, e esperava que esses elementos também emitissem um raio-x. Só que, para surpresa dele, ele usou uma substância chamada sulfato de potássio e uranilo. Ele descobriu que, mesmo sem energia solar, essa substância emitia radioatividade. E aí ficou o questionamento, né? Bom, se agora eu não preciso mais fornecer energia para os elétrons emitir o raio-x, então por que essa substância está emitindo radiação? E aí foi que se pesquisou e descobriu que o urânio presente na substância em que ele trabalhava era um elemento radioativo, era um elemento que tinha átomos que emitiam radioatividade nuclear, do núcleo. E aí foi que se agregou outros pesquisadores, como Thomson, Rutherford, a famosa Marie Curie, né? E engraçado é que quando o Thomson, Rutherford e a Marie começaram a pesquisar também sobre o urânio, sobre essa radioatividade inexplicável, ainda não se tinha descoberto o núcleo, ou seja, eles estavam trabalhando como no escuro, né? Sem saber. Quando eu ouço sobre a Madame Curie, eu não sei, eu tenho dó, porque ela carregava aquilo lá e não sabia que aquilo lá estava matando a coitada. Desse jeito. Inclusive acaba que ela afeta a saúde dela, as pesquisas, né? E com o tempo ela acaba sofrendo com as radiações. Mas assim, os estudos foram e logo depois eles descobriram o núcleo. Quando descobriram o núcleo, aí ficou fácil explicar que aquela radiação vinha do núcleo. Então, raio-x e a emissão nuclear, todos são radioatividade, mas um tem origem da eletrosfera e outro tem da origem do núcleo, né? Em física, vocês estudam muito as ondas eletromagnéticas, que nós temos onda de rádio, onda de TV, onda de micro-onda, de celular. Essas emissões radioativas, elas são de curto comprimento, e isso é que traz o perigo para nós, porque quanto mais curta a onda, maior é o poder que ela tem de penetração e de afetar a nossa saúde, né? Então, a descoberta ocorreu dessa forma, assim, de forma paulatina. Nós temos muita coisa para descobrir ainda sobre radioatividade, mas nós já avançamos bastante. Professora, por sinal, a senhora falou dessas ondas aí, e como é que essa radioatividade nuclear ela é emitida? Os elementos químicos, quando eu digo assim, carbono, a impressão que a gente tem é que todos os átomos de carbono são exatamente iguais, mas não são. Então, no núcleo do átomo de carbono, eu tenho os prótons e os nêutrons, não é isso? A gente fazendo aquela revisãozinha bem... Então, eu tenho carbono com 12 partículas no núcleo, eu tenho carbono com 13 partículas no núcleo e tenho carbono com 14 partículas no núcleo. Então, 12, 13 e 14. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono, ele não é considerado um elemento químico radioativo, graças a Deus, né? Porque todos nós somos formados de carbono. Mas o carbono 14, ele é um carbono que tem uma instabilidade no núcleo. Então, o que acontece? Essa instabilidade é como se essas partículas, essas 14 partículas lá no núcleo, estivessem brigando em termos de energia o tempo todo, querendo emitir alguma coisa fora, né? Então, tem alguma coisa que não está ajustada. Então, com isso, o núcleo consegue, depois de um certo tempo, emitir a partícula que está incomodando no núcleo. Só que essa partícula, ela não sai tranquilamente, ela sai carregando uma grande quantidade de energia. Pode ser partícula ou pode ser só a emissão eletromagnética também. Geralmente a partícula, ela vai acompanhada de uma radiação, onda eletromagnética que a gente chama de radiação gama. Então, isso faz com que a radiação ela tenha o poder que tem. No resumo da história, significa que, se na eletrosfera existe energia, no núcleo
existe uma quantidade de energia armazenada muito grande. Quando a gente consegue desintegrar o núcleo de um átomo, a quantidade de energia que ele é capaz de gerar é uma coisa impressionante. Por isso que também a gente tem aí as bombas atômicas, a energia nuclear, tudo gerado a partir do reboliço que a gente pode fazer quando mexe no núcleo, né? Então, assim, as emissões são feitas dessa maneira. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando o núcleo emite uma partícula beta, a partícula beta é igualzinha a um elétron. A partícula beta é um elétron que a gente consegue produzir lá no núcleo. Só que a diferença é que esse elétron sai do núcleo carregando uma grande quantidade de energia. É como se fosse assim, se eu tiver um grãozinho de feijão, por exemplo, ele é só um grãozinho de feijão. Mas se eu pegar esse grãozinho de feijão e colocar, por exemplo, no estilingue, na minha região, estilingue chamado de badog, né? E esticar, esse grãozinho de feijão, ele passa a ser um projétil. Ele passa a ser até, inclusive, uma arma, porque ele vai carregando uma grande quantidade de energia. No momento em que essa quantidade de energia é absorvida por alguma coisa, o grãozinho de feijão volta a ser um grãozinho de feijão. A mesma coisa ocorre com a partícula beta. Ela sai do núcleo carregando uma grande quantidade de energia e quando ela perde essa energia, ela se transforma em um elétron normal. Esse é só um exemplo que a gente pode comentar, Entendo. Então, professora, você falou de beta, você falou de gama. Então, você pode me explicar um pouquinho qual o poder de penetração desses raios, do alfa, do beta, do gama? Bom, primeiro, vamos falar assim. As radiações que saem do núcleo, as radiações nucleares, elas podem ser do tipo partícula, que tem massa, embora pequenininha, mas tem massa, ou a radiação eletromagnética. O que acontece é que essa transformação que ocorre no núcleo, ela sempre emite uma partícula, vários tipos de partícula. E essa partícula, quando sai, a onda eletromagnética também acompanha. Eu vou falar de duas partículas que são as mais comentadas dentro das radiações nucleares, que é a partícula alfa, que é a maior, e a partícula beta, que é a menorzinha, essa que eu acabei de comentar, que parece que é igualzinho ao elétron, é bem pequenininho. E a radiação eletromagnética, uma delas, que é mais falada também, é a radiação gama. Então, de partícula eu tenho a alfa e beta, e onda eletromagnética eu tenho a radiação gama. Quando o núcleo emite a partícula alfa, a gama vai junto. E quando ele emite uma partícula beta, a radiação gama também vai junto. Ou seja, a radiação onda eletromagnética aí vai junto de qualquer maneira. Então, o que acontece? É só a gente imaginar o seguinte. Se eu tiver uma partícula maiorzinha, eu consigo barrar ela com mais facilidade. Quanto menor a partícula, maior é o poder de penetração. Então, se você imaginar que ao invés agora de um grãozinho de feijão, eu utilizasse, por exemplo, uma laranja, por exemplo, e atirasse lá no estilingue, no badog, obviamente o poder de penetração que uma laranja tem é muito menor do que um grãozinho de feijão. Então, a partícula alfa ela é maior, ela tem 4 unidades. E a partícula beta... É tipo como se eu pegasse uma agulha pequena e um tecido extremamente fino. A agulha consegue passar. É como se eu pegasse uma agulha maior e tentasse passar pelo mesmo tecido, né? Eu poderia fazer essa analogia? Perfeito. Então, quanto mais fino o tecido, também ele permite a penetração de partículas cada vez maiores. Então, é exatamente esse conceito aí que a gente tem que imaginar. Então, considerando as 3 radiações que nós comentamos, a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama, a partícula alfa é a que é mais fácil da gente conseguir barrar. Por quê? Porque por ela ser maior entre as 3, se eu tiver vestida, por exemplo, com um tecido de algodão, uma roupa de um tecido plástico, a partícula alfa ela não atravessa. Ela chega com aquela energia que ela tem, mas encontra como se fosse uma barreira e ela para ali. Já a radiação beta, que é um elétron carregando energia, ela é uma partícula muito pequena. Ela é tão pequena que a gente diz que é uma partícula que praticamente não tem massa. Então, essa partícula beta, ela consegue atravessar um tecido de algodão, ela consegue atravessar uma folha de papel, um tecido plástico. Então, para eu conseguir deter a partícula beta, eu já preciso de uma porta de madeira, por exemplo. Né? Eu preciso de um livro com várias folhas, então eu preciso de um anteparo que seja mais potente. Então, nós estamos sujeitos a sofrer uma intervenção da radiação beta maior do que a radiação alfa.
E a radiação gama? A radiação gama não é partícula, ela é onda eletromagnética. Então, o poder que ela tem de penetração é ainda maior. E lembre que a radiação gama vai junto com todo mundo, né? Junto com a alfa e junto com a beta. Então, se eu quiser me proteger da radiação gama, e são vários tipos de radiação gama, porque cada uma tem um comprimento diferente, eu preciso me proteger ou atrás de uma parede, ou através de uma parede feita de chumbo, por exemplo. Ou seja, eu preciso ter um ambiente que consiga realmente conter essa onda eletromagnética de curto comprimento para que o organismo não fique exposto. Por isso que quando se constrói, por exemplo, uma clínica ou um ambiente de pesquisa e vai se trabalhar com radiação, é importante que o ambiente construído ele seja capaz de reter aquela radiação ali e oferecer também uma estrutura que proteja ao técnico que está manipulando aquele material radioativo, né? Porque senão ele acaba ficando exposto também. Okay? Você falou desse técnico. Se esse técnico ele é exposto a essas ondas gamas, quais são os sintomas que ele pode ter? Olha, os efeitos biológicos vai depender muito de organismo para organismo. É tanto que nós temos exemplos de vários que aconteceram no mundo afora, mas tem um, inclusive, que aconteceu aqui no Brasil, que foi em Goiânia, em que os sintomas foram os mais diversos. Alguns são comuns, por exemplo, quando a pessoa se expõe por muito tempo a uma radioatividade, ela começa a apresentar vômitos, mal-estar, alguns começam a apresentar queda de cabelo, queimaduras, porque algumas células acabam sendo desintegradas, e isso causa febres em alguns tecidos do corpo. Então, são diversos. Por que isso acontece? Porque se a gente imaginar, por exemplo, a partícula beta, que é um elétron, esse elétron chega no meu organismo, perdeu energia, passou a radiação. Mas esse elétron, ele vai encontrar alguma eletrosfera e vai se alojar ali. Na hora que ele faz isso, ele desmonta alguma partícula. E se ele desmonta, por exemplo, uma proteína, que é muito importante para nós, essa proteína pode, por exemplo, começar a me deixar uma pessoa que, quando eu me alimento, eu não consigo digerir determinados alimentos. E esse sintoma, dependendo da exposição, ele começa a ficar cada vez mais frequente. O mais temeroso, assim, é realmente a produção de tumores, porque na hora que você se expõe, principalmente a radiações gama, a tendência é que sua fita de DNA ela comece a ser alterada. E essa alteração na fita de DNA acaba causando a divisão de células de forma aleatória, de forma desorganizada, causando tumores. Esses tumores eles podem ser malignos ou benignos, enfim, isso vai depender mesmo de cada organismo e da forma como ele se expôs à radiação. Agora, quando essa radiação afeta as células reprodutivas, aí nós temos um efeito a longo prazo, que são os descendentes. Os filhos dessas pessoas que sobrevivem acabam nascendo com deformações, porque a sua célula reprodutiva, seja o óvulo ou seja o espermatozoide, ela acaba alterando esse DNA e aí os seus filhos acabam nascendo com algum tipo de aberração. Essas aberrações podem ser diversas, algumas são visíveis, né, fisicamente, e outras às vezes podem ser fisiológicas. E aí quando a gente pensa nos acidentes ou até nos efeitos que houve, nasceram muitas crianças deformadas, né? Crianças com cérebro aberto, crianças sem braço, sem perna, enfim, inclusive quando a gente olha as fotos dá aquela sensação de mal-estar, né? De impotência do ser humano em relação a algo que a gente não vê, porque um dos medos da radioatividade é porque a radioatividade, você pode estar no ambiente, ela não tem som, ela não tem cheiro, ela não é dolor, né? Você não sente dor quando você está submetido à radiação. Você vai sentir os efeitos depois. E isso realmente dá um medo, porque eu posso estar em um ambiente na qual eu estou exposto à radiação sem saber, né? E que foi mais ou menos o que aconteceu com a Marie. Até se entender os efeitos biológicos, ela pagou com a própria vida, né? Mas embora ela deixou grandes saltos na pesquisa sobre radioatividade, a contribuição que ela fez foi imensa, mas ela acabou se expondo a essa radiação, de certa forma. Professora, e como a gente encontra a radiação no nosso dia a dia?
Bom, a radiação no nosso dia a dia é uma radiação natural. Então, a luz do sol, por exemplo, emite radiação. Nós temos a radiação ultravioleta, nós temos aquela preocupação, use filtro solar, não tem aquela brincadeira, beba água e use filtro solar, então se hidrate e use filtro solar, porque o sol emite radiação natural. Quando eu falei do carbono, todo organismo ele é composto por moléculas orgânicas, e todo composto orgânico tem carbono. Então tem carbono 12, tem um pouquinho de carbono 13 e tem uma quantidade bem pequenininha de carbono 14. E o carbono 14, ele é o quê? Ele é radioativo, ele emite radiação. Então isso significa que nós também emitimos radiação. Um copo com água emite radiação, o solo emite radiação. Então essa radiação nuclear, ela existe no ambiente em um nível em que nós já estamos acostumados. Nosso próprio organismo já se adaptou a conviver ao longo da nossa vida a essa radiação. O problema é quando nós mexemos em alguma coisa e seja expondo um material que emite uma radiação natural em grande intensidade, ou fazemos a radiação artificial provocando essa radiação, ou seja, provocando a emissão de partículas nucleares de forma provocada, né? Então, aí sim é que nós vamos ter uma exposição maior. Mas essa radiação, ela está no nosso ambiente, no nosso dia a dia. De radioativo, ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar dentro de uma clínica que faz determinados tipos de análise. Ele pode estar no local onde se extrai material radioativo, né? Essas radiações que vocês comentaram no início, de raio-x, de celular, de micro-ondas, são radiações também, não necessariamente nucleares, mas são radiações também. Então, alguns equipamentos, como por exemplo o micro-ondas, ele já é projetado de forma que a radiação ela seja contida naquele aparelho, que o mínimo possível saia dali. Se teu aparelho está emitindo uma radiação para fora do equipamento, expondo você, significa que tem alguma coisa errada. Por via das dúvidas, o que a gente faz? Eu mesmo faço assim em minha casa. Eu ligo o micro-ondas e evito ficar ali pertinho, né, para que não haja nenhum risco. Como eu falei, a gente não sente cheiro, não tem som, não tem nada, então por via das dúvidas, celular também. Celular, hoje existe um sistemazinho de captação das ondas que praticamente dispensa antenas. Não sei se vocês sabem disso. Então, quanto mais celular presente em uma região, cada celular funciona como se fosse uma antena. Então, quando você está com o seu celular numa região onde tem vários celulares daquela operadora, cada celularzinho funciona como se fosse uma antena. Então, isso, de certa forma, diluiu, né, um pouco aquela questão da antena ser o principal captador de ondas do satélite. Mas essa parte aí de micro-ondas, de celular, como não é nuclear, vocês vão estudar mais em física, os diferentes comprimentos de onda, né, que a gente precisa entrar na parte mais técnica, eu acho, para poder o pessoal conseguir compreender melhor. Entendo. Professora, é bem comum de se usar a radioatividade em geração de energia, como é o que acontece lá em Angra, né? Por sinal, gente, Angra acho que é a única cidade brasileira que gera energia nuclear, né? Mas, assim, tem outros usos da radioatividade? Sim, hoje já existe a utilização da radioatividade, não só para a produção de energia. Bomba atômica todo mundo já ouviu falar, bomba atômica, bomba de hidrogênio, energia elétrica, mas muita gente que não sabe, por exemplo, que nós usamos a radioatividade para fazer a esterilização de alguns alimentos ou de algumas embalagens, alguns utensílios que são cirúrgicos, que não podem ser esterilizados nem com produto químico, nem com temperatura elevada, então se esteriliza através da radiação. Agora, é importante que na hora que a gente fale, por exemplo, esteriliza alimento, não fica radioatividade? Não fica radioatividade. Por quê? Porque o material vai receber aquela radiação, eliminar, por exemplo, os micro-organismos, né, daquele alimento ou daquela embalagem, e depois que faz essa higienização, não fica radiação residual. Não tem material, ele não carrega material radioativo. Então não precisa ninguém ficar preocupado. A mesma coisa, seringas ou material cirúrgico que precisa ser esterilizado com radiação, também não carrega resíduos radioativos. A radioatividade também hoje é utilizada na medicina, não só no diagnóstico, através de vários equipamentos que
utiliza esse princípio, mas também no tratamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar na radioterapia, onde, em alguns casos, os tumores são tratados com medicamentos que são capazes de emitir radiação e, então, eliminar os tumores. E essas pesquisas com radioterapia, elas têm avançado que hoje você já consegue inserir esses medicamentos radioativos específicos para aquele tipo de célula e evita que todo o organismo da pessoa sofra, né, com essas emissões radioativas. Nós usamos também a radioatividade na agricultura. Essa é uma das formas que o pessoal faz para produzir novas variedades. É muito utilizado, por exemplo, na floricultura. Então você vai numa floricultura e vê uma espécie nova, vê uma espécie diferente de flor, uma flor que tem uma cor diferente, ou que tem uma pétala meio retorcida, enfim, tem uma característica diferente. Muitas vezes foi produzida através da emissão radioativa. Tem umas que aparecem assim com pintas, outras com listras, umas que ficam anãzinhas, não crescem muito. Então, muitas dessas variedades que a gente encontra na floricultura é produzida, então, a partir da alteração genética por radioatividade. Nós usamos a própria radioatividade hoje também em situações diversas, né? Na própria ciência, a gente usa a radioatividade para fazer novas pesquisas e, com isso, a gente tem conseguido avançar com alguns equipamentos que são capazes de emitir partícula beta, capazes de emitir prótons e nêutrons, e a partir daí, então, a gente conseguia avançar um pouquinho sobre a química. Entendo. Quais as consequências do lixo radioativo no meio ambiente, professora? Aqui todo mundo é de meio ambiente, então eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Ai, Manu, eu achei ótima essa pergunta. Então, se a gente pensar até na energia mesmo, né? Porque o Brasil o Brasil tem outras opções de energia. Tem hidrelétrica, né? Enfim, tem eólica, tem solar. Mas alguns países, eles têm alguns recursos muito limitados. Então, a energia nuclear acaba sendo uma das melhores alternativas. O problema é que no momento que você pega um material radioativo, como no caso urânio, e emite partículas de nêutron, né, atira nesse núcleo para que ele faça a emissão de radioatividade, então a gente provoca a aceleração dessas emissões radioativas. Nós não queremos a radiação. Na usina nuclear, o que nós queremos é a quantidade de calor, quantidade de energia que essa radiação é capaz de provocar, que é um dos efeitos, inclusive, que a radioatividade tem, que é o efeito térmico, né? A quantidade de energia liberada é muito quente, né? Então é muito alta, então isso esquenta muito. Então, na hora que você aproveita essa energia na usina, você tem que conter a radiação, só que uma hora esse material de urânio não consegue emitir a quantidade de calor suficiente para que a usina fique viável. Então eu preciso tirar esse material de urânio, ainda radioativo, e colocar um novo, que emita uma quantidade de energia suficiente para esquentar, né? Não sei se vocês sabem como que funciona uma usina nuclear, mas o material radioativo ele fica no núcleo, no centro, e em torno dele fica uma grande quantidade de água em tubulações. O calor que é emitido desse urânio esquenta essa água na tubulação, que vira vapor, e esse vapor, então, vai gerar uma turbina, né? Girando na turbina, ele vai gerar energia elétrica. Então, na hora que você tira esse urânio ainda radioativo, que para a usina não serve mais, você precisa dar uma destinação. Então, hoje o pessoal, ele pega esse urânio e encapsula. Tem alguns métodos hoje, o pessoal tem, inclusive, avançado nesses métodos. Encapsula com cimento e com chumbo, e hoje eles armazenam, porque até pouco tempo atrás o pessoal jogava no mar, jogava no oceano em locais mais distantes. Mas o problema é que o tempo em que esse urânio continua emitindo radiação é por um tempo muito longo, são milhões de anos. Então o que você pode imaginar? Que aquele chumbo lá no mar, ele vai se degradar, o cimento vai se degradar, e quando esse urânio ficar exposto, ele vai estar ainda emitindo radiação. Então hoje não se joga mais, hoje é proibido esse lixo radioativo nos oceanos. Tem se feito muitas pesquisas no sentido de tentar anular, ninguém consegue anular a radioatividade. A gente precisa encapsular o material para que aquela radioatividade fique presa ali.
mas tem se pesquisado uma forma que seja mais eficiente. Quem sabe um de vocês aí não será um grande cientista, né? Uma Marie Curie da vida, quem sabe um Becquerel, um Lefort da atualidade na área de radioatividade, porque o lixo radioativo ainda é realmente um problema. E mais problemático ainda é quando alguns países jogam esse lixo radioativo no mar de outros países. E já aconteceu também. Aí é mais complicado ainda, porque assim, eu não quero lixo na minha casa, eu vou jogar lixo na casa dos outros, né? Feio. E tem como, na verdade, quanto tempo, né, até os efeitos da radioatividade sumir? E tem como calcular todo esse tempo? Tem como calcular. Dentro da cinética radioativa, que cinética significa movimento, né? Então, dentro da cinética radioativa, nós temos vários cálculos que podem ser feitos, mas tem um que é bem prático, que é a chamada de meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para que metade do material que você tem, ele se desintegre. Então, se eu tiver, por exemplo, 1 quilo de urânio, quanto tempo leva para que metade dele, ou seja, meio quilo, deixe de estar emitindo aquela radiação? O tempo de meia-vida do urânio é 4,5 bilhões de anos, é muito tempo. Mas existem átomos que esse tempo é muito curto, é frações de segundo. E é tanto que esses átomos que têm meia-vida muito pequenininha, a gente praticamente não encontra na natureza, né? Porque eles aparecem, surgem por alguma razão e depois se desintegram. Mas quando você faz, por exemplo, um diagnóstico, você vai numa clínica e vai fazer um diagnóstico de determinada parte do seu corpo e você precisa tomar um contraste radioativo. Então eles vão, ou você vai ingerir ou vai ser injetado uma substância que emite uma radiação. Essa substância é uma substância que vai reagir direto no tecido específico que você vai fazer análise. Então, por exemplo, você vai fazer análise da tireoide. Então, aí você provavelmente vai usar um contraste à base de iodo, porque o iodo reage muito com a tireoide. E aí você tem, então, o teu diagnóstico com contraste mais nítido. Mas o pessoal sabe exatamente quanto tempo depois você praticamente não está mais emitindo radiação nenhuma. Então, tem alguns diagnósticos, quando a pessoa vai na clínica, ela toma aquele medicamento, aquele produto que é radioativo, e ela precisa fazer todos os excrementos em determinado período de tempo, e aqueles excrementos, seja fezes, urina, escarro, lágrima, todos eles são contidos ali, porque são radioativos, até a pessoa ter o tempo mínimo de meia-vida, onde sai dali com a radiação que não é problemática, nem para ela e nem para as pessoas que estão perto dela. Então, tem alguns diagnósticos que são feitos, cálculos, para saber quanto tempo a pessoa precisa para não emitir radiação, por exemplo. Senão a pessoa sai dali como se fosse uma usina nuclear ambulante, né? Emitindo radiação. Mas são radiações que não trazem, como é que eu posso dizer? Não trazem nenhum problema para a saúde. Se você vai fazer, por exemplo, um raio-x, nós vimos que o raio-x é uma radiação. Ela não é uma radiação necessariamente nuclear, mas ela é uma radiação. O raio-x você faz quando realmente tem necessidade de fazer. Você não vai ficar tirando raio-x como se tira foto no celular, né? Não é selfie. Então, se você está ali tirando raio-x, obviamente você está exposto. O técnico que está tirando raio-x, ele está ali o dia todo. Ele tira vários. Então, o que ele faz? Ele não fica na mesma sala que você fica. Ele se protege atrás de um anteparo. Tem locais que tem um anteparozinho de chumbo e outros que o técnico fica dentro de uma salinha, né? Então ele se protege. Por que ele se protege? Porque ali ele vai estar exposto ao longo do dia, praticamente todos os dias. Mas você não, você vai tirar um raio-x, você foi ali, frações de segundo, você nem escuta o barulho, parece que não fez nada, né? Rapidinho, você foi submetido àquela radiação, ele faz a sua chapa e pronto, você vai para casa. Não precisa ficar tirando raio-x todo dia. Você não tem necessidade de tirar raio-x todo dia. Você tira raio-x quando realmente tem necessidade. Então, assim, as consequências que você pode ter são variadas, como já vimos, os efeitos biológicos, os efeitos térmicos, enfim, nós falamos um pouquinho mais dos efeitos biológicos, né? Mas existem vários efeitos que a radioatividade pode trazer, e o lixo não é diferente. O acidente de Goiânia, ele é muito interessante porque ele acontece justamente a partir de um lixo que é radioativo, que não foi destinado de uma forma correta. Então, a pessoa encontrou
não sabia do que se tratava, eu já estou dando spoiler, né? Mas, e a partir disso acabou contaminando toda uma região, né? E aí é naquela hora que eu digo para vocês, e vocês acham graça, gente, conhecimento não tem preço, não tem nota. O conhecimento, às vezes, a gente acha que não serve para nada, mas o que resolveu, o que barrou o acidente de Goiânia foi justamente uma técnica em assistência à saúde, que ela desconfiou daquele material que foi trazido do lixão e foi vendido no ferro velho, e aí a partir dessa desconfiança é que se evoluiu para investigar. Se não fosse assim, as pessoas, talvez o nosso acidente lá de Goiânia podia ter tomado uma proporção ainda maior. Então o conhecimento vale muito. Essa menina que conseguiu fazer essa identificação, ela conseguiu na realidade salvar vidas, né? Então viva o conhecimento, viva a informação. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Muito obrigado por ter contribuído hoje com esse episódio. A gente se sente muito honrada da senhora estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Gabriel, a Manuela e a Franciele pelo convite. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar a iniciativa desse trio. Eu acho que é um trabalho fantástico, sabe? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade das nossas broncas. Hoje, vocês estão com saudade de voltar, de encontrar os colegas, das resenhas, enfim, eu sei como é que funciona. E eu acho que esse é um jeito também de certa forma, a gente estar se encontrando. Então, fico muito feliz de vocês terem tido essa iniciativa, né, de se organizarem, enfim. E espero que outros colegas aproveitem e valorizem, né, os colegas de vocês, outros professores também, viu? Eu é que fico muito grata e feliz. No caso, você pode estar ouvindo na sexta e tal, mas já tem muita gente esperando só para ver esse episódio. Falei que eu vou gravar com a professora Helenice. Um abraço a quem perguntar por mim. Vocês têm algum beijo, algum abraço para mandar para alguém? Gente, para todo mundo, pessoal do terceiro ano, que em breve a gente vai estar se reunindo. Nós temos 2 blocos no terceiro ano. Então, a partir dessa semana já está tendo alguns encontros, semana que vem nós já vamos começar as atividades. Então, o meu recado vai para todos os alunos do IFBA, e os pais também, que eu sei que alguns pais estão muito preocupados com a situação, mas foi uma coisa adversa. Ninguém imaginava que 2020 fosse ser o ano que está sendo, né, difícil para todo mundo e mais difícil para alguns, a gente sabe disso, mas vamos esperar que passe. Tá parecendo que já passou, porque se sai sexta-feira na rua, tá todo mundo lá curtindo, né? Eu fico imaginando, será que o vírus foi uma fake? E não, a gente precisa cuidar um pouquinho, porque ainda não passou. Mas logo, logo nós vamos sobreviver, ok? Então, um abraço para todos. E claro que amanhã escutarei o podcast completo, ok? Ok, obrigado. Eu queria mandar um abraço para a Regiane, que tanto apoiou o projeto, para o pedagogo Roberto também, que incentivou a gente, e para os meus colegas que escutaram e divulgaram. Muito obrigado a todos. Vocês, meninas, vocês têm alguém? Eu quero já aproveitar a oportunidade e já desejar feliz dia do professor para a Helenice, né? Ai, obrigada. Quem está falando é Fran ou é a Franciele? Fran, obrigada. E eu não vou falar muito, que a gente sempre se emociona, né? Porque ser professor no Brasil não é fácil. Ser professor, enfim, já não é fácil, mas no Brasil acho que às vezes é um pouquinho mais difícil. Mas a gente segue. Obrigada, viu? Obrigada por lembrar. Obrigada, professora. Obrigada, meus colegas que estão aqui nesse momento. Obrigada, ouvinte. Nos encontramos na próxima semana com alguns outros professores e com mais temas. Muito obrigada. É isso, tchau. Tchau a todos. É isso. Chernobyl era a mais importante usina nuclear da Ucrânia. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, resultado de uma combinação fatal, falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. A nuvem radioativa atingiu 9 milhões de pessoas. Houve um aumento generalizado nos casos de câncer e doenças respiratórias na população da Ucrânia. Naquele ano, 8 mil pessoas morreram. Uma década depois do acidente, o número de mortos chegou a 125 mil pessoas.